Sejam todos vocês muito bem-vindos. A gente começa o nosso Cepersista da semana. Hoje é segunda-feira, o Dia Internacional do Cepersista, do nosso bate-papo, da nossa reflexão, de tudo que acontece, como acontece, quando acontece. Bom, vamos lá, pessoal. Prestem bastante atenção no que a gente vai conversar a partir de agora. Eu escrevi um texto ontem sobre a tentativa de evitar o inevitável, que é baseada a partir de uma constatação freudiana e que, na verdade, faz todo sentido, né? Depois vários psicólogos vão se debruçar sobre o tema. Há uma ideia aproximada, inclusive, em Bauman, e aí a filosofia, mas você percebe que o comportamento humano é na maioria das vezes previsível, e você consegue moldar o comportamento humano a partir do desenvolvimento da sua inteligência, da sua capacidade de pensar o futuro, de pensar amanhã, porque ele para de agir instintivamente. O seu agir de forma instintiva, imediatista, impulsivo, trouxe evidentemente diversos prejuízos para a sua vida. Claro que em alguma medida isso é natural, mas em outras medidas isso evidentemente trouxe algum prejuízo para a sua vida. E a gente tem que perceber que isso aconteceu com a gente para que a gente possa mudar de comportamento. Daí o poder da reflexão. Os psicanalistas dizem assim: se você está vivendo a mesma coisa de novo, é porque você não aprendeu da primeira vez, porque você está procurando aquela mesma coisa, você está se valendo do mesmo modus operandi, você está seguindo um caminho em voltas, e claro, o resultado é muito parecido. Os atores mudam, mas o filme é o mesmo, e você, como protagonista dessa história, está vivendo a mesma história. Por que por vezes a gente anda em círculos? Porque a gente procura evitar o sofrimento. É mais ou menos a síndrome do eterno começo, que uma vez eu escrevi sobre. O João tem 35 anos. Nesse momento, ele está começando em um escritório de advocacia. Mas, na verdade, o João é formado em Direito desde os 22 anos. Dos 22 aos 24, o João trabalhou no escritório de advocacia. Mas você sabe que o início da advocacia é muito difícil, e aí o João não ganhava bem, entendeu que o trabalho do advogado não era valorizado, sua perspectiva de crescimento era muito pequena e o seu trabalho era muito grande. E aí o que o João fez? Decidiu que ia prestar concurso, porque assim ele conseguiria ter uma valorização maior, ele poderia ascender de uma forma maior, tal. Ele vai lá e começa a estudar para concurso. Isso, ele começa a estudar com 24 para 25 anos, estuda 3 anos para concurso até os 28 anos, mas aí ele é reprovado numa segunda fase, e aí ele decide parar de estudar para concurso. Por quê? Porque ele diz que a correção foi injusta da segunda fase, que ele merecia ter ido à prova oral. Você sabe que o João concluiu que o serviço público tem um teto, e esse teto é um limitador, porque ele tem pretensões maiores e o serviço público não pode oferecer isso para ele.
e ante a injustiça e a limitação, agora ele decide ir para a iniciativa privada, isso com 28 anos. Ele vai para a iniciativa privada, funda uma empresa e fica dos 28 aos 32 com essa empresa, 31 e 6 meses. Só que você sabe, no Brasil a carga tributária é muito grande, é muito complexa, para abrir uma empresa é difícil, para fechar uma empresa é mais difícil ainda. Você tem toda a burocracia do governo ligada a algum sentimento de corrupção. Enfim, o sujeito entende que no Brasil não é possível, que iniciativa privada no Brasil não dá porque o Estado joga contra. Aí, com 31 anos e 6 meses, ele pega e vai para os Estados Unidos, diz que vai tentar a vida lá. Porque nos Estados Unidos a iniciativa privada é possível, é valorizada, é você e seu mérito e tal. Chegou nos Estados Unidos, aqui havia uma competição, lá a competição é 10 vezes pior, o dólar está R$4, agora caminha para os 5, então era um dólar que já era valorizado, enfim, a competição é muito maior, a competitividade dele, né, é menor. Ele tem a dificuldade do idioma, mesmo falando inglês, mas ele não é natural, e todas as dificuldades, sozinho, solidão, instabilidade, falta família lá, então ele não tem família, ele não tem perspectiva de crescimento, e tudo é muito difícil. E sabe de uma coisa, ele tem um diploma, ele tem que aprender a respeitar esse diploma, ele estudou para isso. E então, com 34 e 6 meses, 3 anos depois de ter ficado nos Estados Unidos, ele volta para o Brasil e decide advogar, que foi o que ele havia decidido quando ele tinha 22 anos. Agora ele estaria perto da família, ele estaria usando o seu conhecimento, o seu diploma, e certamente em algum momento ele iria deslanchar. Veja você, a história de João é uma história em círculos. Ele advogou, ele estudou para concurso, ele empreendeu no Brasil, ele empreendeu nos Estados Unidos, agora ele volta para a advocacia. O que explica isso? Explica que sempre que João encontrou um muro um pouco mais alto, uma dificuldade um pouco maior, em vez de ele arrumar uma escada, em vez de ele subir os degraus, em vez de ele tentar de novo, machucar um pouco mais, e na terceira, quarta, quinta vez ele conseguir pular o muro, ele muda de rota. E aí ele muda de plano quando ele encontra uma barreira mais ou menos relevante. Eu não estou dizendo que não é relevante, eu estou dizendo que é superável. Então, quando no escritório de advocacia ele não viu perspectiva, ele se mudou, ou ele mudou de profissão. Quando no concurso ele sentiu uma injustiça, ficou numa segunda fase, em vez de ele continuar estudando, porque certamente numa próxima prova, numa outra, ele teria um pouco mais de sorte, e portanto iria para uma prova oral, ele desistiu. Quando ele começou a empreender e percebeu que no Brasil realmente o Estado joga contra, em vez de ele entender o jogo do Estado para poder conseguir superar, mudar de ramo, enfim, ele mudou de país, e depois nos Estados Unidos, quando tudo era muito difícil, ele foi lá e voltou para o Brasil. É uma síndrome do eterno começo. Ele sempre está começando a vida. Ele sempre está começando a vida. Isso vale para várias áreas da vida. A pessoa encontra uma dificuldade e aí ela muda de área, muda de pessoa, muda de cidade, muda de qualquer coisa. Então, o que eu gostaria de dizer para você? Primeiro a gente tem que ter senso da realidade, né? Então, trabalhar com a realidade. Então, porque tem gente que tem um problema seríssimo, que é de distorção da realidade. E essas pessoas que têm distorção da realidade, elas, a partir de um engano, elas seguem um caminho que é completamente equivocado.
E aí elas chamam de persistência o que é teimosia, e aí passam a vida toda frustrada. Preste atenção, a partir de um senso de realidade, então qual que é o senso de realidade? É o seguinte: o que você é? Não, eu sou bacharel em Direito, vou estudar para o concurso da magistratura. Certo? Certo. Então, isso faz parte de um senso de realidade? Faz. Existem algumas profissões que nesse momento estão mais distantes de você? Existem. Então, a escolha da profissão, ela tem que partir também de um bom senso, de um senso de realidade. Ok. A partir disso, você tem que ter um plano viável para alcançar isso. Pode ter. Ótimo. O que é um plano viável para o sujeito ser aprovado no concurso da magistratura? É um plano de estudos de 30 horas por semana. Pode ser um pouco menos, pode ser um pouco mais, se for mais melhor, mas 30 horas por semana mais ou menos é um bom tempo. Certo? Certo. Então, eu vou desenvolver um plano, eu vou estudar com base nesse plano e vou para frente. Certo? Certo. Aí, você tem que se lembrar do paradoxo Stockdale. O Jim Collins escreve sobre ele em um livro chamado Feitas para Durar. Ele vai dizer o seguinte: o paradoxo Stockdale vem de um militar americano que foi preso, prisioneiro de guerra no Vietnã, e ficou 8 anos como prisioneiro de guerra. Então, quando ele foi preso, foram presos ele e outros soldados americanos. E vários soldados foram desistindo e foram ao mesmo tempo abandonando, uns se suicidando. E aí o Jim Collins perguntou para ele: por que você não desistiu? Ele disse: olha, por que os outros desistiram? Porque os otimistas desistem primeiro. Aí o Jim Collins falou: não é possível, como assim os otimistas? Ele falou: as pessoas chegavam lá e diziam assim: no Natal a gente vai ser liberado. E chegava o Natal, chegou o Natal e nada. Então alguém dizia: não, na Páscoa é o momento, vamos ser liberados. E chegava a Páscoa e nada. Eu dizia o seguinte: algum dia nós seremos liberados. Quando? Eu não sei. Quem achou que era na Páscoa não suportou, quem achou que era no Natal não suportou, quem achou que era daqui um ano não suportou. E aí que é o seguinte: o que aconteceu? Foram passando tempo, ele suportou. E aí nasceu o paradoxo Stockdale, que é: eu tenho certeza absoluta da vitória, uma convicção profunda da vitória, mas eu não condiciono isso ao tempo. Então você está estudando para a magistratura 30 horas por semana regularmente, você pode tirar aí 20 dias do ano para descansar, de férias, digamos assim, 10 dias no primeiro semestre, 10 dias no segundo semestre, e aí fim de semana, evidentemente, mas 30 horas por semana para estudar, fique tranquilo, você vai passar. Quando? Aí vai variar. Tem gente que vai passar em 1 ano, tem gente que vai passar em 5, mas vai passar. Esse é o paradoxo Stockdale. Uma convicção profunda da vitória, mas não colocando
esta fé no tempo. E, portanto, tendo a partir daí força para enfrentar o sofrimento. O sofrimento é inevitável? É. Basta você perguntar a qualquer pessoa com 50 anos ou mais se ela já passou por algum momento na vida em que experimentou um sofrimento relevante. E todas vão dizer para você que sim. Portanto, sofrer é inevitável. Você guiar a sua vida pensando em desviar-se do sofrimento é natural, porque é instintivo, mas é um equívoco, porque você não conseguirá evitar. A tentativa de evitar o inevitável produz sujeitos frustrados. Esta é uma conclusão que a reflexão nos permitirá. Portanto, eu quero deixar isso para você nessa noite, para você estudar, mas não depender disso, do tempo. Então é preciso ter vida, é preciso ter alegria, é preciso ter um momento de descontração, é preciso estar feliz nessa caminhada, é preciso ter momento de escape, é preciso ter momento de descanso, é preciso crescer, é preciso considerar as outras áreas da vida e não aniquilar as outras áreas da vida, etc. Tudo isso é preciso. Concordo. Mas não pare. Combinado, pessoal? Bom, essa era a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês essa noite. Eu agradeço a presença de todos vocês e uma boa noite a todos vocês, e nós vamos nos encontrando aqui, ver se eu volto durante a semana. Mas eu tive uma ideia, falando aqui. A gente alcançou hoje 120 mil seguidores. E aí, eu vou fazer o seguinte: eu vou ver se a gente providencia sorteio de alguns livros, evidentemente. Acho que a gente pode fazer uma semana de sorteios em razão dos 120 mil membros, seguidores. E acho que a gente pode fazer no curso de sentença, que é um curso que eu ministro, e o professor Jailton, mas eu falo com ele, algum bônus, tá? Mas eu aviso, ok? Um grande abraço e uma ótima noite, uma ótima segunda-feira e uma ótima semana. Tchau, gente. Até mais.